porque esse não é um vídeo sobre família perfeita. Não pense que eu vou falar aqui sobre como meu casamento é perfeito e como as minhas dicas podem mudar a sua vida. Não, gente, jamais. Meu casamento não é perfeito. Longe de mim, Senhor. Porém, esse canal fala sobre maternidade. E não tem como falar sobre maternidade sem falar sobre relacionamento. Porque as duas coisas estão ligadas diretamente. Lá na frente vocês vão entender o porquê, lá no final do vídeo. Para que um filho seja feliz, a mãe precisa estar feliz. E pra mãe estar feliz, além dela poder ter um tempo pra ela se cuidar, assim como eu tô fazendo agora, eu vou fazer meu cronograma capilar. E o que mais deixa uma mulher casada feliz? Estar bem com seu marido, não é mesmo? Desde o início do meu casamento, até alguns meses antes de decidir engravidar, eu passei por muitos problemas no meu relacionamento. E esses problemas fizeram eu pensar em desistir do meu casamento diversas vezes. Porque apesar de eu já ter passado dos 30 anos, me faltava muita maturidade emocional pra saber ali lidar com os problemas. Fui molhar o cabelo, porque eu vou fazer cronograma capilar, e o meu pré-poo precisa do cabelo tá meio úmido. Mas isso não significa que mesmo tendo maturidade emocional, as pessoas não vão sofrer, né? Elas vão sofrer como qualquer outra pessoa. A diferença é que você vai saber lidar com os problemas de uma maneira diferente. E na época eu não tinha essa maturidade. Eu ainda estou aprendendo, estou desenvolvendo essa maturidade, né? Mas já melhorou muito. Justamente por não ter essa maturidade emocional, eu já pensei em desistir do meu casamento diversas vezes. Porque eu não sabia lidar com os meus problemas. Com os nossos problemas, né? Com os problemas do meu casamento. Até, gente, que eu mudei a minha maneira de pensar, né? Depois de muito bater a cabeça. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque essa mudança ajudou muito no meu casamento. E eu acredito que também talvez possa mudar a maneira de vocês pensarem, né? Sobre as coisas. E isso vai interferir na maneira como você vai agir no seu relacionamento. Diante de uma briga, de uma discussão, de um problema. Tá, mas então, o que mudou de lá pra cá? Eu sempre me sentia muito ofendida com a maneira que meu marido falava comigo. Esse aqui é o meu creme de pré-poo da L'Oréal. Sempre muito grosseiro, sem pensar nas consequências das palavras, sem medir as palavras. E quando a gente brigava, a gente discutia e tal, e ele dava a entender que se acontecesse alguma coisa, pra ele tanto fez, tanto faz, sabe? Ele seguia a vida dele de qualquer jeito. Ele falava, tipo, vida que segue, vou continuar vivendo. Normal. E isso acabava comigo, né? Isso mexia comigo de uma maneira, eu chorava horrores. Eu não queria ir trabalhar. Eu queria ficar em casa curtindo a minha fossa, sabe? Parecia que a minha vida tinha acabado. E era sempre assim. Era essa emoção assim ao extremo, a flor da pele. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você quer lutar pelo seu casamento e você quer que seu casamento dê certo, você tem que entender que você tem que ter uma conexão com Deus. Deus adora criar lares e famílias. Ele é a favor do casamento. Então, se você quer lutar pelo seu casamento, antes de tudo você tem que ter uma conexão com Deus. Mas calma, né? Eu não tô falando que você tem que começar a ir pra congregação, colocar o véu na cabeça. Não, gente, não tô falando sobre isso. Tô falando sobre você entregar sua vida a Deus, mostrar pra Ele que você é dependente dele. Você já ouviu falar sobre o cordão de 3 dobras? Tem uma passagem na Bíblia que fala: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 podem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Isso tá em Eclesiastes, eu não sei se fala assim, tá? Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Quem quiser procurar, dá uma passadinha lá. E o cordão de 3 dobras, ele fala basicamente sobre relacionamento. Não só sobre o casamento, sabe? Mas relacionamento no geral. Evidencia a importância do ser humano não viver sozinho. Mas então por que a Bíblia fala sobre o cordão de 3 dobras, né? Porque nos relacionamentos deve ter a participação de uma terceira parte. E essa terceira parte é a presença e a participação de Deus. Contar seus medos, suas preocupações, suas angústias. Entregar realmente seu casamento nas mãos de Deus. Desabafar, igual quando você desabafa com aquela sua amiga, sabe? Aquela amiga próxima. Eu sei, gente, que muitas vezes a gente quer conversar com um amigo e isso ajuda, mas a gente também tem que saber com quem conversar, né? Mas principalmente a gente tem que entregar nossos problemas, nossos medos e nossas angústias pra Deus. Isso não só no relacionamento, tá? É em qualquer área da vida. E, gente, isso não é fácil, lógico, né? Não vou falar que é fácil, porque eu já passei por isso. E é uma batalha constante. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? E se você quer salvar seu casamento, que seja você a dar o primeiro passo, talvez o segundo, talvez até o terceiro. Porque as pessoas não mudam assim de uma hora para outra, né? Você precisa estar constantemente ali mostrando que vale a pena para que a pessoa sinta interesse em mudar. E casamento é sobre querer. Querer estar junto, querer fazer dar certo. Porque fácil não é, mas tudo que é fácil também não dura por muito tempo.
Gente, quando você está disposto, né, a salvar seu casamento, até a admiração que você perdeu, você consegue recuperar. E sabe quando foi que meu casamento mudou de verdade? Primeira coisa, foi quando a gente parou de falar sobre separação. Se você não quer se separar, apaga essa palavra do seu vocabulário. Essa palavra, ela dói demais, ela magoa profundamente. E aí um dia eu tava discutindo com meu marido e veio essa palavra. E aí eu falei assim pra ele, olha, isso, gente, eu já tava naquele processo, sabe, há muito tempo, sofrendo e tal, né, com as discussões. E essa maturidade veio aos poucos. E aí eu falei pra ele, olha, você tem vontade de se separar? Ele falou que não. Por mais que a pessoa ofenda a gente sabe se a pessoa gosta da gente ou não, né, gente? A gente sabe. E a gente sabe que às vezes a ofensa ela não é por maldade, é por fraqueza do ser humano mesmo. Eu falei, então a gente vai combinar uma coisa. A partir de hoje, a gente não fala mais sobre separação. E realmente foi isso que aconteceu. Nunca mais nós falamos sobre separação. Nunca mesmo. Pera aí rapidinho, vocês já sabem como funciona aqui, né? Se você gostou do conteúdo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o like nesse vídeo, que só assim eu sei se vocês estão gostando e eu trago mais conteúdo desse tipo, tá bom? E outra coisa muito importante é, não queira ganhar sempre a discussão ou uma conversa. Querer estar certo o tempo todo nunca vai te levar a um bom lugar. Para pra perceber que toda discussão que você tenta mostrar que você tá certa, sempre acaba pior do que começa. Então, a verdade, né, de quem tá certo ou quem tá errado vai vir com o tempo. E as orações servem pra isso. E se você tá tendo uma discussão e você tá vendo que ela tá tomando um rumo que não é agradável pro seu relacionamento, sai, vai respirar em outro lugar, vai pra outro cômodo da casa, vai fazer uma coisa que você gosta muito, que te relaxa. Até mesmo sair de casa, sabe? Mas sem bater o pé, né? E se o abençoado vir atrás de você querendo continuar a discussão, você fala, olha, eu não quero discutir. Então, quando nós, pega a culpa pra você também, quando nós estivermos mais calmos, a gente conversa. Porque você tem que pegar a culpa pra você. Porque se você falar pra ele, quando você estiver mais calmo, a gente conversa, a briga vai continuar, entendeu? Então, pega a culpa pra você também. Gente, é lógico que isso, assim, a gente não consegue se controlar sempre, né? Mas com o tempo você vai pegando a prática e você vai aprendendo a lidar com as situações. E você vai ver que mais pra frente, aquelas brigas que antigamente tirava o seu espírito do corpo, não mexe mais com você. É uma dica muito boa pra você terminar uma discussão. Às vezes quando eu e o Lucas a gente discute assim por besteira, ele gosta muito de tomar café, né? E aí eu, nossa, tipo assim, eu não mudo minha rotina por conta da discussão, né? Hoje em dia, antigamente eu deitava e chorava, me trancava no quarto e chorava. Então hoje em dia a minha rotina é a mesma, eu tenho filho pra criar, né? Então, por exemplo, a gente já almoçou, tá no final do dia. Eu vou lá na cozinha, faço um café, termino de fazer café e trago um copo pra ele. Se ele quer ou não, azar dele, mas a minha parte eu fiz, eu ofereço café. A partir do momento que ele viu que eu ofereci o café, ele já viu que eu baixei minha guarda. E aí volta tudo ao normal. Geralmente é assim que a gente volta assim, a se falar, sabe? Outra coisa que é muito importante, gente, é aprender a perdoar. Isso é muito complicado, né? Porque é muito difícil. A gente tem que entender que os nossos maridos não são os únicos pecadores desse mundo, né? A gente também erra, nós também temos nossos pecados. Também falamos grosserias, né? Também ofendemos eles. Metemos o pau ali, ó, deles pras nossas mães, né? Porque isso é... Amor, isso passou, tá? E aí o que acontece? Você querer receber o perdão de Deus ou por qualquer coisa que você faz com alguém e você não conseguir perdoar o seu marido te faz melhor que ele? Não faz. Então, se ele não merece o perdão, por que você merece o perdão? Por que ele tem que te perdoar quando você o ofende, quando você tá errada? Porque a gente também tem nossos erros, né? Nunca, né, que a gente vai estar 100% certa em todas as situações. Então, aprenda a aceitar que as pessoas também erram. E perdoe, de coração. A partir do momento que você entende que você também erra, você consegue perdoar as pessoas com mais facilidade. Mas isso também tem um processo, tá? O que eu tô falando aqui pra vocês é um processo. Tem início, meio e fim, continua... Fim não, né? Tem a continuação, porque não acaba nunca. Como tá escrito aqui no título, é uma batalha diária, né? Como eu salvo meu casamento todos os dias. Eu não tô aqui falando, gente, de traição, porque perdoar a traição é muito particular. Eu tô falando de erros no geral, sabe? Erros. E com tudo isso que eu falei, nós chegamos, né, à famosa frase: seja uma mulher sábia. Mas calma, não sai do vídeo, eu vou te explicar. Eu sempre gostei de conversar e pegar conselhos pro meu casamento com pessoas cristãs, né? Porque os cristãos, eles lutam pelo casamento.
né? Eles entendem o que é o casamento. Então eu sempre queria pegar conselhos de pessoas cristãs. Aí acontecia um problema. As pessoas sempre me falavam, seja sábia. Só que as pessoas não me explicavam o que é ser uma mulher sábia. E as poucas que explicavam diziam que eu tinha que abaixar a cabeça. E isso acabava comigo, me matava, porque eu falava, caramba, que isso? Então eu tenho que me submeter a qualquer coisa, né? Então pra eu viver um casamento, eu tenho que me submeter à falta de respeito, a tudo? Isso acabava comigo. E quando a gente ouve essa palavra, seja sábia, a gente já fica com raiva, já tapa os ouvidos e sai andando, né? Esse é o julgamento que toda a população tem, todas as mulheres têm em relação a essa frase, seja sábia. Mas foi aí então que eu, com o tempo, eu tirei a minha própria conclusão sobre o que é ser uma mulher sábia. Ser uma mulher sábia, no meu entendimento, antes de tudo, é saber que Deus é o alicerce do seu casamento. O que você não consegue resolver, Deus consegue, então entrega nas mãos de Deus. Que existe hora e lugar para começar uma conversa. Que nem sempre precisamos ganhar. A própria Bíblia diz pra gente dar a outra face. Eu nem vou entrar aqui em questão de submissão, porque a submissão ela existe. Na Bíblia é citado isso. Mas a submissão ela é muito diferente do que muita gente entende por aí, né? Porque, gente, a Bíblia fala, rapidinho aqui, a Bíblia fala que a mulher deve ser submissa. Mas a Bíblia também fala que o homem deve tratar a mulher assim como a ele mesmo, assim como ele gostaria de ser tratado. Então vocês entendem que não é só uma entrega, não parte só da mulher, tem que partir dos dois. Pros dois tem regras, entendeu? Só que a população distorce isso. Mas continuando, ser sábia é você saber se controlar no momento da raiva e deixar pra falar com seu marido quando ele menos espera. Pegar ele desprevenido, sabe aquele momento que vocês estão bem, que vocês estão conversando, ou que vocês estão namorando, ou depois de namorar, entendeu? E aí você fala, por exemplo, olha amor, aquele dia eu entendi que você disse isso, isso e isso. Eu entendi certo? Porque eu fiquei muito chateada. E aí ele vai falar, né, se você entendeu errado, e ele vai te explicar, e aí você aproveita para pedir desculpas, ou ele vai falar, né, realmente o que aconteceu, você vai ver que você estava certa, e aí vocês vão poder conversar e resolver o problema sem aquele estresse do calor do momento. Porque assim, você não joga na cara que ele falou. Você meio que pega a culpa pra você, mas depois que ele comprovar que ele estava errado, você toma a posse, entendeu? E saber usar uma abordagem mais pacificadora, né? Porque a mulher representa isso, né? Fragilidade, doçura. Então a gente tem que aproveitar que nós temos isso e usar isso a nosso favor. Vou lavar meu cabelo e já volto. Eu já tive o espírito da provocação, sabe? No começo do meu casamento eu provocava muito o Lucas. Depois das brigas, né? Ficava mandando indireta nos status do WhatsApp, sabe? Postando stories no Instagram, com frase. Gente, uma coisa que eu aprendi, e ninguém precisou me falar isso, que essas frases que a gente posta só servem para as pessoas saberem que a gente não tá bem. Hoje em dia, quando eu vejo uma frase assim que alguém posta, eu falo, ih, coitada, tá passando por algum problema. Só serve pra isso. A única coisa que vai acontecer é deixar ele com mais raiva, principalmente se for uma música provocadora. Então isso aí, gente, não serve. Já tá acabando, tá, gente? Eu sei que esse vídeo tá um pouco longo, me desculpem. E com essas mudanças, né, e com muita conversa, o casamento ele vai tomando um rumo diferente. O marido começa a se abrir pra mudanças, ele começa a perceber que você tá diferente e ele começa a perceber que ele também precisa mudar. Infelizmente, como eu falei no começo do vídeo, né, alguém precisa dar um primeiro passo, né? A gente fica pé da vida, que é a gente, né? Mas o mais forte que começa, né? Isso aí é sinal de força, gente, não é de fraqueza. Essa foi uma das mudanças cruciais no meu relacionamento. Quando o Lucas começou a me dar mais crédito, ele começou a me ouvir mais. E aí as nossas conversas ficavam mais fáceis. E foi nesse ponto que a gente chegou à conclusão de que nós combinamos, nem eu nem ele, né, nenhum dos dois poderia falar mal, criticar o outro para a própria família. Eu para minha e ele para dele. Para pensar. Você consegue entender que tudo que a sua família pensa sobre seu parceiro é por conta de alguma coisa que você falou em algum momento do seu relacionamento, que você compartilhou com a sua família? Deu a entender que ele é essa pessoa terrível. Isso, gente, serve para os dois lados, tanto para você quanto para ele. E o que a nossa família pensa sobre os nossos parceiros, né, parceiras, influencia muito na maneira com que nós nos relacionamos com eles. Porque imagina que você tá no telefonema com a sua mãe e você fala mal do seu marido. Sua mãe vai dar a opinião dela porque você tá criticando ele. Quando você desligar a ligação, você vai estar com a cabeça assim, né, um turbilhão. Seu marido vai chegar em casa, você vai estar com a cara desse tamanho. O abençoado não sabe nem o que tá acontecendo.
Mas aquela conversa fez você ter um sentimento, gerar um sentimento diferente. E você já acabou com o seu dia. E a mesma coisa acontece quando ele reclama de você pros pais, pros irmãos, né? Pra alguém da família. Então, gente, combinem, né? Em algum momento que vocês estiverem conversando, que surgir essa oportunidade, combinem de não abrir mais o relacionamento de vocês para as famílias, né? Dos dois. E vai por mim, por experiência própria. Isso ajuda muito. Vai fazer muita diferença no convívio ali de vocês. Até com a própria família dele, né? Ou dela. Você entendeu, né? Por último, se você mora muito perto da família, tanto da sua como da dele, fuja. Tente sair de perto o mais rápido possível. Se planeje. Alugue um cantinho, gente. Vale muito mais 900 no aluguel do que 900 no bolso e a sua paz sendo comprometida. Mas não é só a família dele, é a sua também. O casal, ele tem que estar afastado da família, porque as chances, né, de desentendimento são muito menores. E aí, aproveitando esse gatilho da família, evite passar muito tempo dentro da casa dos outros, sabe? Porque isso traz desentendimentos no seu relacionamento. Se você fica em casa, por exemplo, como eu, né, que não trabalho fora, seu marido chega em casa, ninguém gosta de chegar em casa e ver que a casa tá uma bagunça porque a mulher ficou o dia inteiro na casa da mãe ou da sogra. Porque tem nora, né, que se dá bem com a sogra, né, que fica o dia inteiro na casa da sogra. Aqui, gente, eu não tô falando mal de parente não, tá? Tô falando sobre relacionamento. Quando você convive muito na casa dos outros, intimidade demais gera liberdade. E liberdade, ela desencadeia em um único ponto: desentendimento. Quanto mais liberdade, mais existem palpites na sua vida e mais desentendimento, mais tribulação pra dentro da sua casa você traz. É tribulação que fala, né? Acho que é isso. Ah, mas aí eu falei, e até agora vocês não entenderam por que eu tô falando de relacionamento se o meu canal fala sobre maternidade, né? Pelo simples fato, né, de que uma gravidez e posteriormente maternidade exige muita compreensão do seu parceiro. Tanto em relação ao processo, né, de gravidez, auxílio do seu marido nesse momento, que é tão cansativo, né, é exaustivo pra mulher, por conta dos hormônios, por conta de tudo. Como em relação ao próprio relacionamento, né, até o sexo influencia. Que fica muito mais difícil, principalmente no pós-parto. O homem precisa ter muita paciência. Ter um casamento saudável te proporciona uma gravidez saudável, um pós-parto mais tranquilo e um marido mais paciente e respeitoso. E você imagina toda a demanda, né, de um pós-parto, quem já é mãe sabe como é, dentro de um relacionamento que não tá indo bem. Lógico que tem coisas que não dá pra gente evitar, né? Às vezes a gente engravida por acidente, mas eu tô falando dentro de uma programação normal, tá, gente? Quem sou eu pra dizer o que vocês têm que fazer? Mas eu só tô falando assim, né, que você pretende engravidar e você não tá num momento bom do seu casamento, salve seu casamento antes. Não tô falando pra você separar, não, porque eu também sou a favor da família. Eu me casei porque eu não queria viver no mundo. Eu não queria estar por aí cada hora saindo com um, entendeu? Esse vídeo ficou super longo, eu não terminei nem de pentear o cabelo, né? Vocês me desculpem. Certeza que vai flopar, porque quem é que gosta de ouvir falar sobre casamento, né? Ninguém. Mas eu senti dentro de mim que eu precisava falar isso. E tem um livro que eu tô lendo, que o nome dele é A Isca de Satanás. Esse livro, eu vou deixar aqui embaixo o nome, pra quem quiser procurar pra comprar. Eu tô lendo, ainda não terminei, comprei pra minha mãe, comprei pra minha irmã, pra elas poderem ler também, que fala sobre o perdão. O perdão no geral. Sobre não guardar mágoa, entendeu? Ele explica pra gente o que essa mágoa traz pra nossa vida. Eu comprei pra minha mãe na Shopee, acho que eu paguei uns 29 reais, acho que foi isso. Eu consegui ajudar pelo menos uma família, né, gente? Mudar a maneira de pensar, fazer você pelo menos parar pra refletir sobre a maneira que você tá conduzindo os seus problemas dentro de casa e talvez tentar mudar, né, dar o primeiro passo pra tentar salvar seu casamento. Eu vou ficar muito feliz. Esse vídeo pode ter só 20 visualizações e eu vou ficar realizada. Vou deixar aqui no final o vídeo que eu gravei bem no comecinho do canal sobre como eu conheci meu marido, que tem uma curiosidade, ele é meu primo. Sim, nós somos parentes, acho que de 3º grau. Primos! E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, de deixar um like aqui, um comentário, ativa as notificações e a gente se vê já já. Um beijo!